Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui com alguns modelinhos, com algumas ceras e alguns instrumentais para a gente conversar a respeito do enceramento progressivo, ok? Então o enceramento progressivo é aquele enceramento que vocês vão levar para o dia a dia do laboratório, ok? Para fazer diversos tipos de trabalho. Então seja um coping metálico, seja um enceramento para prótese total, né? Que a gente vai ter que usar cera, a gente vai ter que usar todos os instrumentos que a gente usa para o enceramento progressivo, tá? Que mais? Para a gente poder fazer um provisório, para a gente poder fazer um enceramento diagnóstico, para a gente poder confeccionar uma estrutura de PPR, uma estrutura de barra, quando a gente envolve prótese sobre implante, tá? Então, o enceramento progressivo, ele é usado nos diversos tipos de trabalho dentro da prótese, ok? Eu tenho alguns enceramentos aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, observem, ó. Enceramento. Isso daqui pode ser feito diversos tipos de trabalho, tá? Esse enceramento pode servir para um provisório, pode servir para um bloco, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando enceramento somente de dente para vocês. Então, aqui, ó, um outro enceramento, tá? Então, a gente tentando reproduzir os detalhes, né, do dente oposto. Alguns de vocês já viram aí até mais de uma vez esses modelinhos, esses dentes, tá? Aqui a gente tem diversas cores e diversos enceramentos aí, diversos formatos de dente, tá? Então, vamos lá. Então, olha, mais um enceramento aqui. Face vestibular. Face palatina. Aqui são provisórios feitos, tá? A partir desse enceramento aqui, ó. Bom, então através desse enceramento eu consegui fazer esses provisórios. Então esses provisórios aqui, eles estão todos unidos. Ó, quebrou ali na hora de fazer, de remover o provisório, tá? Mas o que entra em questão aqui é a adaptação aqui, ó, e o formato do nosso provisório, né? Então assim, se a gente for pensar que nós fizemos esse enceramento para poder fazer um provisório, e esse provisório ele está bem próximo do que a gente planejou, ok? E aqui, para finalizar aqui os enceramentos, quero mostrar mais um aqui para vocês, ó, tá? Então esse daqui eu estava modificando um pouquinho o formato, deixando ele um pouquinho mais arredondado, um pouquinho mais volumoso, comparado com o outro aqui, tá? Então eu estava fazendo isso como um exercício, né? Um exercício para treinar em alguns formatos, algumas inclinações, né? Alguns tipos de dente. Beleza? Então, o que a gente vai usar para poder fazer esses enceramentos, né? Qual que é o primeiro passo? Da onde que a gente vai partir, tá? Então, primeiro passo, pessoal, é a gente saber quais os materiais que a gente vai utilizar, certo? Então, para a gente poder confeccionar aquele tipo de enceramento, tá? Sem mesmo entrar na técnica, a gente precisa saber o que a gente vai ter que usar para fazer aquele enceramento, tá? Então, primeira coisa, a gente vai precisar agora de uma lamparina, tá? Essa lamparina é colocado álcool aqui dentro, então álcool de posto, para a gente poder confeccionar o enceramento progressivo. Então, diferente do enceramento regressivo que nós estávamos fazendo, que a gente utilizava o estilete, né? Agora não, agora a gente vai utilizar, esse é o instrumento mais importante do enceramento progressivo, o nosso gotejador, tá? Então é através de gotejamento de cera que a gente vai conseguir reproduzir e vai conseguir construir esse dente, tá? Então primeiro, a gente precisa da nossa lamparina com álcool e um isqueiro para poder acender a lamparina, certo?
Depois, o instrumento mais importante para a gente poder fazer o enceramento, então, é o gotejador, tá? Então aqui eu tenho um gotejador, ó, de um calibre um pouquinho mais robusto e um outro um pouquinho mais fino, tá? Essa outra pontinha aqui, ó, ela é bem mais fina. Então tem uma ponta média, né, do lado direito aqui, ó, ponta média, uma ponta um pouco mais fina e uma ponta mais robusta, mais larga, ok? Então, com a lamparina, o isqueiro e o gotejador, é que a gente vai começar a gotejar a cera, tá? Pra gente conseguir criar o nosso dente. Depois desses instrumentos, tá? Do gotejador aqui e da lamparina, aí a gente vai ter aqueles outros instrumentos que vocês têm. Então, electron, diversos tipos de electron, né? Então, vou mostrar alguns aqui para vocês, ó. Então, a gente tem um electron com a ponta mais fina, um electron com a ponta um pouquinho mais comprida, ó. Eu tenho aqui do outro lado, ó, uma colherzinha, que ela pode servir para cavar alguma fossa, tá? Ou dar algum outro acabamento. Tenho aqui, ó, um outro gotejador, ó, que ele tem um formato um pouquinho diferente dos outros. A outra ponta dele, olha como é que é, ó. Ela tem uma certa curvatura, tá? Vamos lá. Outro Lecron aqui, ó. Um pouquinho mais delicado, mais suave, né? Não tem tanta ponta nele. Beleza? Que mais que nós temos? Aqui a gente tem, ó, como se fosse um Rollenbeck, tá? Essa ponta aqui de Rollenbeck. E aqui a gente tem uma outra ponta, ó, que é como se fosse uma ponta de uma sonda. Então, esses instrumentos, tá? Tirando o gotejador, esses instrumentos que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? São lecrons. Então, o lecron, ele vai servir para a gente poder dar o acabamento, né? Consertar alguma inclinação de algum dente, tá? Então, o lecron, depois que a gente já construiu o dente, a gente utiliza ele. Vamos melhorar um pouquinho aqui, ó. Então, o lecron, ele é usado para a gente poder dar um acabamento, para a gente poder dar um alisamento na peça, ó, tá vendo? Tirar o risco, tá certo? Às vezes aqui, ó, aprofundar um pouquinho o sulco, tá? Então, observem como é que o sulco tá ali, ó. Com o lecron, então, eu aperto ele um pouquinho ali, eu consigo, ó, já aprofundar, mostrar ele um pouquinho mais, tá? Outra opção de fazer isso, com essa pontinha aqui. Olhem lá, ó. Uma aprofundou mais o sulco, tá vendo? Vamos fazer aqui agora nesse outro sulco. Ó. Então são instrumentos que vão auxiliar a gente a dar aquela lapidada final no nosso dente, tá? Mas primeiro de tudo, o que a gente vai usar? Lamparina, isqueiro e o nosso gotejador, ok? Antes de demonstrar para vocês aqui como que a gente faz, eu quero demonstrar primeiro numa folha. Então, vou colocar aqui pro lado. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho uma silhueta aqui de 3 elementos dentais, tá? Então, aqui eu tenho central, canino e um primeiro molar inferior, ok? Então, imaginem que nós vamos começar a construir o enceramento, ok? Então, esse enceramento ele vai ser construído através do gotejamento de cera. Então, é uma gota de cera em cima de uma gota de cera, em cima de uma gota de cera, que vai formando uma face vestibular, que vai formando um ângulo, que é um pouquinho mais agudo, outro que é um pouquinho mais fechado, tá?
E aí depois, no final, a gente vem lapidando, utilizando o Lecron para alisar, para dar uma característica anatômica, ok? Utilizando aquelas outras colherzinhas que eu falei para vocês para dar um detalhe de sulco, tá? Sulco de desenvolvimento, uma fóssula, uma fossa, ok? Mas como é que a gente vai começar? Então esse enceramento progressivo, ele consiste em várias técnicas para a gente poder construir esse dente, tá? Mas a primeira aqui que eu quero conversar com vocês é a técnica que a gente chama do esqueleto, tá? Ou a técnica do arcabouço. Então a gente vai fazer um esqueleto dental primeiro, uma estrutura para poder guiar a gente para poder fazer o enceramento, tá? Então como é que a gente vai começar? Imagine então que aqui eu tenho um central, tá? Eu quero começar a fazer esse central no enceramento progressivo. Então eu vou pegar o meu gotejador e vou acrescentando cera, tá? Ó. Então primeiro eu vou levantar o meu dente em altura, tá? Então vamos lá. Aqui imaginem que cada bolinha dessa é uma gota de cera, tá? Então a gente vai utilizando o gotejador, vai esquentando ele na lamparina e vai pegando a cera. E aí a gente vai depositando dessa maneira aqui, ó, tá? Vamos levantando lá da cervical até a borda incisal, como se fosse um caminho aqui, ó, um esqueleto. Então tô levantando o esqueleto do meu incisivo central superior que eu vou fazer aqui, tá? Levantei aqui, ó, lá da cervical para incisal, eu vou começar a fechar a minha borda incisal. Então eu vou observar qual que é a largura que eu quero fazer essa borda incisal e vou fechando aqui, ó, dando o formato do meu esqueleto do dente, tá? Fechei aqui, ó, lá da cervical até a borda incisal, fechei aqui a minha borda incisal, aí eu vou começar fechando as proximais, tá? Então a gente vem jogando cera aqui, fazendo esse esqueleto dental, tá? Para daí depois a gente ir jogando cera no meio. Então a gente faz toda essa estrutura aqui em cera, para daí depois poder jogar a cera lá no meio. Tá? Então aqui eu construí o esqueleto da minha face vestibular, tá? Eu já defini qual que é a altura do meu dente, né, lá da cervical até a incisal, e qual que é a largura desse meu dente, ok? E aí depois o que vai faltar? Vai faltar a gente jogar volume aqui nesses espaços, né? Então a gente vai preencher com cera aqui, e aí nós vamos ter a silhueta da vestibular, tá? É óbvio que daí depois a gente vai consertando o volume desse dente, né? A gente precisa olhar ele tanto pela vestibular como pela proximal, para a gente poder saber qual que é o volume, qual que é a inclinação que esse dente está tendo, tá? E aí, no caso aqui do anterior, a gente olha ele pela borda incisal também, né? Para a gente poder observar as inclinações, tá? Então, aqui, ó. Então, eu fiz toda a vestibular do meu dente, ó, joguei cera. Depois a gente olha pela proximal, para a gente poder observar aquela inclinação. E olha aqui também por borda incisal. Certo? O canino, mesma coisa, tá? Então a gente vai vir lá da cervical até lá a ponta da cúspide. Vamos jogando cera aqui, vamos fazendo o esqueleto do nosso dente, tá? Chegando nas arestas, a gente sabe que a mesial é mais curta, né? Mais jogada para mesial, para vestibular, e a aresta longitudinal distal ela é mais longa, né? Maior, mais arredondado aqui. Então a gente tem que ir fazendo essas características, tá? Cada dente a gente vai fazer o esqueleto. E aí a gente vem, fecha pela mesial, fecha pela distal, e aí depois a gente joga a cera aqui no meio, dando o volume desse dente. Ok? O molar agora, como é que nós vamos fazer? Então, o molar aqui, ó, a gente tem uma cúspide, duas cúspides e três cúspides, certo? Cada cúspide dessa vai ter aqui, ó, um ápice para cúspide. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos definir aqui aonde que vai ser a cúspide da mesial e vamos traçar aqui, ó, o nosso esqueleto. Lá da cervical para oclusal, aqui é a mesma coisa.
a gente define aonde que vai ser a nossa cúspide mediana e vai fazendo esse nosso esqueleto, tá? Fizemos aqui o esqueleto, então, aresta transversal aqui, ó, da vestibular, tá? O caminho onde está passando a cúspide, a ponta da cúspide. Depois a gente vem aqui e começa a fechar as nossas arestas longitudinais, dando esse contorno exatamente igual tá com a canetinha preta aqui, tá? Então o dente ele fica com esse formato aí de esqueleto, com esse arcabouço, né? Com alguns espaços aqui onde estão marcados X, esses espaços ainda estão em brancos, ou seja, tá faltando cera aqui, né? Então a gente vai fechando aí depois as proximais. E aí sim, por último, a gente vem fechando todo esse espaço, dando um volume maior aqui para a região central da cúspide, né? Lembrando que aqui a gente vai ter um sulco que divide as cúspides, né? Tá? Então, esquematicamente no desenho aqui, é dessa forma que a gente vai fazer, sempre trabalhando o esqueleto dental, tá? Então, levanta de cervical para incisal, de cervical para ponta de cúspide, de cervical para oclusal, ok? Aonde tem borda retilínea, a gente faz ela horizontal. Aonde tem aresta longitudinal que é inclinada, a gente faz o nosso chapéuzinho, tá? E agora, como que funciona isso na prática? Né? Como é que a gente vai conseguir fazer esse esqueleto dental? Então vejam, vocês agora estão numa nova etapa, né? Uma técnica diferente daquela que vocês estavam acostumados no enceramento regressivo, que era só utilizar cortes, certo? Então como é que a gente vai pensar em fazer isso? Primeiro, a gente liga aqui a nossa lamparina, tá? Eu sempre gosto de deixar o fogo baixo, tá certo? Ó, eu vou aumentar um pouquinho o pavio aqui dessa lamparina, ó. Vocês vão ver, olha como o fogo fica alto, ó. Tá vendo? Ele não há necessidade de ficar alto desse jeito, porque gasta mais combustível, tá? Não há necessidade dele ficar alto desse jeito. Então eu gosto de deixar o pavio assim, ó, curto, aparecendo. E aí a gente consegue manter aqui, ó, uma chama estável, ela não fica alta, tá? Outro fator muito importante, usou álcool, deixa ele longe, tá? Não deixa ele próximo daqui, porque essa lamparina pode tombar, pode acontecer alguma coisa com ela, então é bom a gente evitar ter, né, o combustível aqui perto, beleza? Então tá bom. Acendi a minha lamparina aqui, tá? Como que eu vou fazer esse enceramento agora, né? Em que pé que eu vou começar? Primeiro eu vou pegar uma latinha aqui, ó, e vou demonstrar para vocês. Então, eu falei para vocês que a técnica do enceramento progressivo, ela consiste da gente ir gotejando cera, né? Então, a gente precisa esquentar o nosso gotejador, tá? Ó, tá vendo que tá saindo fumaça dele, ó. Então, aqui a gente não tem um controle de temperatura. Ele não pode estar tão frio, porque senão ele não consegue pegar cera, tá? E ele não pode também, assim, estar muito quente, senão ao invés da cera ficar no gotejador, a gente acaba só apertando ela, ó, ele não fica direito, tá? Então, é um exercício de treinamento primeiro, tá, pessoal? Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, na latinha de cera para vocês. Então, eu venho, ó, esquento o meu gotejador, dou um tempinho para ele respirar, ó, venho aqui e pego a cera, ó. Tá vendo? Ó lá a cera, ó, na ponta do meu gotejador. Eu venho aqui, passo ela no fogo mais uma vez e, ó, solto ela. Tá vendo? Então é dessa forma que vocês vão treinar primeiro. Por quê? Como é que você vai conseguir pôr uma cera em cima da outra? Como é que a gente vai conseguir levantar o esqueleto do nosso dente, né? Então, ó, dessa forma. Então a cera, a gente precisa primeiro pegar o jeito aqui, ó, o tempo dela. Que tempo que ela precisa para grudar no gotejador? Que tempo que ela precisa para sair do gotejador e ficar lá na cera onde eu quero? Tá vendo? Então é somente treino, pessoal. Pegar o tempo da cera, tá? Pegar o tempo de trabalho dela e aí a gente vai construindo a nossa estrutura, tá? Então tá vendo? Ó, jogando cera em cima de cera, eu vou fazendo um morrinho.
simulando como se eu estivesse construindo o esqueleto do meu dente, tá? Então, ó, sempre dessa forma. A cera, eu gosto de trabalhar soprando ela, tá? Sem apagar o fogo, é óbvio, tá? Mas olha lá, ó. Eu vou levantando, tá? Então a cera, à medida que ela vai esfriando, ela vai endurecendo, certo? Então assim, ó, vou lá, pego, vou fazer de novo, ó. Esquento o gotejador, aproximo ele lá, ó, pego a minha cera, viro ele para a pontinha ficar lá na ponta do gotejador, ó. Passo um pouquinho mais aqui no fogo, ó, e venho aqui e coloco a gotinha, tá vendo? Ó, eu não soltei ela ainda aqui, ó. Se eu puxar o meu gotejador para cima e assoprar, ó, eu seguro ela com o gotejador, né, e puxo para cima, ao invés de soltar. A hora que eu puxo, eu assopro, tá? Então vamos lá, ver se vocês conseguem ver mais de perto aí, ó. Então esse é o primeiro exercício que vocês precisam fazer, tá? Para daí sim a gente poder começar a levar isso para o modelo de gessos, tá? Então olhem lá, ó. Se fosse para construir um dente aqui, ó, digamos que a altura dele fosse essa. É essa altura aqui que eu quero. Aí eu venho pensando num central. Eu venho para a borda incisal. Tá? Então, ó, eu vou soltar a cera aqui, ó, puxar para o lado, assoprar um pouco, ó, e ela vai ficando. E assim a gente vai, ó. Então, eu vou assoprando ela um pouquinho, ó, e ela vai ficando com a conformação que eu quero. Beleza, pessoal? Então, olha, fiz um treinamento aqui vertical, né? Eu levantei a cera lá de baixo, ó, tá? Mas a gente também pode fazer um exercício horizontal, né? Como? Eu vou pegar a latinha aqui agora para ficar mais fácil. A gente pode fazer um exercício horizontal, ó. Trabalhar, brincar de conhecer a cera, entendeu? Ó, tentar desenhar ela, ó. Vocês percebam que a cera, ó, a gente puxa ela, ela corre, ó. Tá vendo? Ela corre no desenho, ó, na superfície onde você quer, né? Ó. Tá? Então aqui a gente pode fazer um exercício horizontal também, fazer inicial do nome, né? Fazer um desenho, às vezes que você acha fácil, um círculo, um coração, né? Ó, então um exercício horizontal para a gente aprender a trabalhar com a cera, tá vendo? Ó. Ah, quero pegar a ponta mais fina agora. Antes eu estava utilizando a ponta um pouquinho mais robusta, tá? Por que a ponta mais robusta? Quando eu estou construindo dente, eu gosto de utilizar a ponta mais robusta. Por quê? Porque ela pega mais cera, tá? Então vejam, toda essa estrutura aqui que eu fiz para vocês, ó, eu fiz com a cera, com a ponta mais robusta, tá? Por quê? Porque eu quero mais quantidade de cera. Eu estou construindo o esqueleto do meu dente, né? Ó, eu não estou construindo detalhes. Eu não preciso de uma ponta mais fina, mais delicada. Aqui eu estou querendo construir o bruto, tá? Então vamos lá. Vamos brincar mais um pouquinho aqui, ó, com esse treinamento horizontal. Então aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, ó, tá? Aqui na verdade eu tô tentando escrever o meu nome, ó. Tá vendo? E assim a gente vai, tá? Não adianta a gente querer construir o dente logo de cara sem antes fazer aí esse treinamento, tá, pessoal?
Então, ó, observem, ó, a cera ela corre, ó, tá? Ó. Eu consigo trabalhar, puxar ela para onde eu quero, tá? Desde que ela não esfrie, ok? Ah, beleza. Digamos assim, ela esfriou aqui já, ó. Não consigo mais puxar ela aqui, ó. Tá vendo? O que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente esquentar o meu gotejador e, ó, é que eu consigo puxar ela daí, tá? Agora eu quero usar a ponta mais fina aqui, ó, porque eu quero fazer um detalhezinho, ó, deixar aquela pontinha do ar lá, ó, um pouquinho mais bicudinha. Então aquela ponta robusta, às vezes ela já não me facilita para fazer aquele detalhe, tá? Então, olha lá, ó. Fiz um exercício horizontal para vocês e um exercício vertical, tá? Isso a gente pode fazer com vários tipos de cera, tá, pessoal? Então aqui eu tenho a amarela, eu tenho a vermelha, tá? Eu tenho essa aqui que é mais cor de dente, ó, tá? Essas outras duas aqui também são mais cor de dente, uma que é mais opaca, essa da esquerda, e essa outra aqui que tem um pouquinho mais de transparência, de translucidez nela, tá? A gente pode estar utilizando diversos tipos de cera para fazer esse treinamento, tá? Mas eu gosto mais dessa cera verde, eu acho que ela é bem evidente, bem chamativa, tá? Então eu gosto de demonstrar aqui para vocês com ela, tá? Então aqui o meu, é, o meu treinamento vertical e aqui o meu treinamento horizontal, tá? Então é muito importante, pessoal, que vocês treinem isso antes da gente poder fazer no modelo, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui no modelo agora só para vocês verem, tá? É uma pequena demonstração só para vocês entenderem esse exercício que a gente fez, tá? Então, ó lá. Aqui eu tenho uma boca com todos os dentes, certo? E aqui eu tenho a mesma boca, só que com os dentes intercalados. Tá vendo, ó? Beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui bem rápido só para vocês verem a aplicação disso, tá? Então aqui eu vou fazer esse meu exercício vertical no dente aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o meu lateral. Esse lateral aqui eu vou fazer ele, tá? Então aqui eu tenho o meu outro lateral, certo? Que é o meu dente oposto. Eu sei que o lateral, ele é mais reduzido do que o central. Então ele é menor em todas as proporções, em todas as dimensões. Então se a borda incisal do meu central está aqui, eu sei que o meu lateral, ele é menor, ou seja, ele vai ser ali em torno de 1 milímetro, tá? 0,5, 0,8, menor a borda incisal do que o meu central, tá? Então isso já é uma referência para eu saber aonde que eu vou parar com a minha borda incisal. Então vamos lá. Eu vou pegar a ponta mais robusta aqui. Então observem, ó, uma coisa muito importante antes de vocês começarem. É sempre interessante ter um lápis ou uma lapiseira, tá? Para a gente poder ir marcando alguns pontos. Então primeiro eu vou traçar só a borda incisal dos meus dentes anteriores aqui, para eu saber se essa borda que eu vou fazer, ela vai ficar muito para fora, muito para dentro. Ela vai ficar certo aqui acompanhando os outros, tá? Então, olha lá, fiz a marcação, agora que eu estou usando um lápis, mas pode ser lapiseira também, tá? E de preferência ter aquele grafite que é azul, grafite vegetal, né? Que tem um azul e um vermelho. Eles são interessantes para a gente estar trabalhando na prótese, ok? Então tá bom, pessoal. Eu vou começar a construir o meu lateral aqui, ó, tá? Então vamos lá. É aquilo que eu falei para vocês, é o exercício para a gente pegar o tempo da cera, né? Quanto tempo que ela vai ficar firme. Então, olha lá, ó. Coloco lá na cervical. Venho assoprando a minha cera. Então, eu encosto aqui, ó, levanto e assopro, ó. E assim eu vou indo.
tá vendo? Caiu a gotinha lá, ó, lá pra trás. Por quê? Tava muito quente. Então dessa vez eu não deixo ela esquentar tanto. Olha lá, pessoal. E assim eu vou construindo, vou reforçar um pouquinho aqui na vestibular, ó, um pouquinho aqui na frente. Olha lá, ó. Então observem, tá vendo que a minha borda incisal lá já tá do tamanho do central? Ela precisa ser um pouquinho menor. Então eu venho aqui agora com o meu gotejador, ó, esquenta um pouquinho aqui, ó. Pronto. Já diminuí ela lá, ó. Tá? Então vamos lá. Agora eu venho aqui, ó, fechando a borda incisal. Então agora eu venho aqui, pego a borda um pouquinho mais fina, ó. Vou só consertar aqui dar um pouquinho mais de reforço aqui para essa parte vestibular, ó. Então, olha lá, ó, pessoal, tô começando a construir o esqueleto do meu dente, ó, tá vendo? Então, levantei de cervical para vestibular em altura, fechei a minha borda incisal aqui horizontal, né, para saber a largura, basicamente, ali que ela vai ter. E agora venho fechando mesial e distal, tá? Então, ó, dependendo do tamanho do dente, né? Que nem, por exemplo, o lateral aqui é pequenininho. Ó, à medida que eu vou fechando a distal, eu já vou fechando ali mais ou menos o meio dele, ó. Então não fica tanto espaço em branco, ó. Tá vendo? Então agora aqui eu já tô com a ponta um pouquinho mais fina, ó, para não escorrer tanta cera. Então tem outros dois instrumentos aqui que são bem importantes para a gente estar utilizando quando a gente está confeccionando um dente, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, são três.